Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de vida, a esperança para mim e para você. Hoje estamos lendo Mateus capítulo 2. Estamos numa jornada de leitura do Novo Testamento, né? Você é meu convidado a ler todo o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler hoje com você, dentro do capítulo 2, o versículo 10 até o 11. Diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram a ele as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aqui a palavra de Deus nos conta a história de 3 homens chamados magos do Oriente. Alguns também chamam eles de reis magos, que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus, o recém-nascido menino Jesus. E eles vieram guiados por uma estrela que os iluminou no caminho, vindo até este lugar. É interessante que a Bíblia não conta muitos detalhes sobre quem eram esses homens, mas eram homens de terras distantes. Eram homens de outros povos que não conheciam a cultura e nem mesmo as terras de Israel. Não eram homens conhecedores da Bíblia, mas eram homens conhecedores das estrelas. E certamente viram algum fenômeno especial no céu. Diz que uma estrela mais forte brilhou sobre Israel nesses dias. E eles então, vendo essa estrela que brilhava, disseram: por que essa estrela está no céu, uma estrela diferente? E eles foram pesquisar. E existe um historiador, um pesquisador, que escreveu um livro chamado A Bíblia Tinha Razão. E ele pesquisou as histórias dos astrônomos. E eles dizem que bem no ano do nascimento de Jesus, algumas estrelas e alguns planetas formaram uma conjunção e apareceu como se fosse uma estrela muito mais forte no céu, mas era a conjunção de vários planetas e estrelas muito próximos um do outro, que formavam uma grande estrela. A olho nu parecia uma estrela mais forte. E havia entre os astrônomos antigos uma divisão do céu em estações, em constelações, e cada constelação representava um povo. E ali naquele lugarzinho do céu onde isso aconteceu, representava o povo de Israel. Ou seja, quando eles viram aquela nova estrela brilhando mais forte em Israel, ou seja, naquele pedacinho do céu que apontava para Israel, havia entre eles uma lenda de que significava que alguém estaria nascendo nesse dia, um novo rei. Um rei importante e como ele brilhava forte, um rei mais forte que os demais. Veja, para os homens era apenas uma possível lenda, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse dessa forma para que os gentios, aqueles que não conheciam a palavra de Deus, pudessem também conhecer Deus pelos fenômenos naturais. Então eles vieram a Israel procurando quem era esse menino que nasceu, quem era esse rei que nasceu. Vieram de longe com seus camelos, vieram andando e procurando e perguntaram até mesmo ao rei Herodes: onde está o menino que nasceu, o rei novo? Pensaram que talvez fosse um filho do rei e descobriram que não, que o rei não havia tido filho nenhum, mas que havia uma outra profecia dizendo que em uma cidade chamada Belém, a menor de todas, de lá viria o Messias. Então mandaram
esses 3 homens até a pequena cidade de Belém. E diz que no caminho eles viram a estrela. Eu estava lendo também um outro artigo que diz que esta estrela mais forte que apareceu naquela época, que era uma conjunção de planetas e estrelas, ela, se você estivesse no caminho que sai de Jerusalém para Belém, aquela estrada logo em cima dela, a estrela ficaria reto naquele lugar. Era exatamente o lugar do céu que no final da tarde aquela estrela mais forte apareceria, bem na mesma linha que a estrada de Jerusalém a Belém forma. Por isso diz que eles viram a estrela e se alegraram. Eu imagino eles saindo no final da tarde de Jerusalém e aquela estrela brilhando no horizonte forte sobre a cidade de Belém. E aquilo era confirmação para eles. E Deus fez tudo isso para que esses homens chegassem até Jesus. Eles não conheciam a Bíblia, como eu disse, mas eles conheciam as estrelas. E Deus usou as estrelas para guiá-los até Jesus, que é a verdadeira luz. Quer dizer uma coisa para você, preste bem atenção. Deus move o universo inteiro. Deus move todas as coisas para que os homens e mulheres possam conhecê-lo. Para que os homens e mulheres possam encontrar-se com Ele. Deus move mundos e fundos. Este devocional chegar até você hoje é um milagre. Porque Deus de alguma forma moveu para que pessoas enviassem para você um dia esse áudio e você pudesse receber a primeira vez e começar a ouvir de novo, e aí a palavra foi entrando. Veja, é Deus movendo. Se você tem uma Bíblia em casa, esta Bíblia é um milagre. Porque Deus moveu pessoas em toda a história para guardar as palavras sagradas e imprimi-las e fazê-las chegar a todos os povos. Sabe por quê? Porque Deus quer se apresentar aos homens. A história dos 3 reis magos me mostra a bondade de Deus, que quer se apresentar a todos os povos. E Jesus veio para isso. Ele não é apenas o Salvador dos judeus. Jesus é a luz para todas as nações. Jesus é Deus Salvador de todos os povos. Por isso que homens estrangeiros vieram adorar Jesus. Porque Jesus é o Salvador de todas as nações, etnias. Todos que procuram a Deus, se olharem com sinceridade, encontrarão a Deus em Jesus. Certamente esses homens lá nos seus povos adoravam outros deuses. Certamente eles procuravam as respostas para os enigmas nas estrelas. Como ainda hoje tem pessoas que procuram nos astros as suas respostas. Ainda tem pessoas hoje procurando, lá no horóscopo, lá nos astros. Eu quero dizer uma coisa para você: a resposta não está nas estrelas, a resposta está no Deus que criou as estrelas, a resposta está na luz que veio à terra. Deus não está distante, a resposta não está lá em cima, a resposta já veio aqui para baixo. A resposta se chama Jesus Cristo. Ele é o Deus vivo, o Deus entre nós, o Deus conosco. Ah, como é maravilhoso conhecemos a esse menino que se tornou homem, que morreu por nós numa cruz e que disse: eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus continua conosco. Que tal hoje nos prostrarmos e nos rendermos, como esses 3 homens sábios do Oriente se renderam diante de um menino que não tinha palavra alguma para lhes dizer naquela época, mas que carregava consigo a presença do próprio Deus. Ah, como é bom nos rendermos, prostrarmos a nossa sabedoria vã e passageira diante daquele que tem toda a sabedoria. Prostrarmos todo o nosso intelectualismo, nosso conhecimento, as nossas teorias diante daquele que tem todas as respostas. Prostre-se hoje diante de Jesus. Como eles prostraram e o adoraram, adore a Jesus hoje. E veja que eles deram o melhor que eles tinham, abriram seus tesouros e entregaram ofertas: ouro, incenso e mirra, perfumes aromáticos e ouro. Deram coisas preciosas. E esses presentes foram importantes para que Jesus, Maria e José pudessem sobreviver à próxima fase,
Na próxima fase de suas vidas, eles tiveram que fugir para o Egito. Porque o rei Herodes, sabendo do nascimento de Jesus, decidiu matar o menino, perseguir um bebê. Mandou matar todos os meninos nascidos naquele povoado. Medo. Quem não tem Deus tem medo. E quem não tem Deus age na carne, age de um modo terrível. Mas Deus guarda os seus filhos. Com o presente dos magos, José, Maria e Jesus puderam sobreviver numa terra distante. E aquele ouro foi usado para isso, para que pudessem viver na terra do Egito, até que estivesse seguro para voltarem a Israel. O que aconteceu 5 anos depois. Veja o cuidado de Deus em todas as coisas. Veja o cuidado de Deus pelos seus filhos. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo de perseguições, não tenha medo do que homens podem fazer. Se você está andando com Deus, Deus vai cuidar de você. Amém? Querido Deus e Pai, oramos nesta terça-feira, adorando, prostrados diante de Ti. Oramos dizendo: Jesus, Tu és a luz que brilha, mais forte que as estrelas, mais forte que as teorias humanas, mais forte que a religião humana. Tu és a luz que brilha para todas as nações. Nós Te adoramos, nós Te amamos e nós queremos a Tua presença em nossas vidas. Salva-nos de nós mesmos. Liberta-nos dos nossos pecados. Perdoa-nos todas as vezes que agimos como Herodes, tentando nos vingar, tentando ter o poder e o controle nas mãos. Perdoa-nos. Queremos ser como esses 3 magos do Oriente. Queremos deixar as nossas filosofias, as nossas teorias, as nossas religiosidades humanas de lado e nos render diante do Cristo vivo, do Deus vivo, Jesus. A Ti nos rendemos. Tu não és uma religião, Tu és o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Nós Te amamos e nós Te queremos, Jesus. Toma os nossos corações nesse dia. Guia os nossos passos. Em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que amanhã possamos estar juntos novamente aqui no Devocional de Fé, compartilhando a palavra de Deus. Que você e eu possamos aprender mais do Senhor a cada manhã. Um grande abraço. Deus abençoe.